biscoito ou bolacha, tangerina ou mexerica, aipim ou mandioca. Bom, hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas. Vocês já viram aí, né, que a gente tem uma variedade muito grande na nossa língua e isso se dá pela mistura que nós temos, né? Quando a gente estava aí na fase do Brasil colônia, a gente tem a nossa mistura, né, do português de Portugal, do português Brasil, a gente também tem aí a mistura, né, a influência da cultura africana, a gente tem também da cultura indígena e daí a gente tem uma variedade linguística, uma variedade cultural, uma variedade realmente, né, em relação a tudo que faz parte da cultura, em relação à alimentação, receitas, né, pratos diferentes, maneiras de falar, maneiras de se vestir. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre variações linguísticas, que é um assunto também bem relevante, tendo em vista, né, como eu falei, que a nossa língua é bem misturada, então é um assunto bem relevante, não só para concursos, né, mas também tem ganhado, assim, tem recebido um espaço, né, uma importância muito grande para que haja um conhecimento dessa cultura diferenciada e haja também um certo respeito, né, porque não há uma maneira correta de se falar, né, a gente tem aí uma modalidade de escrita que, dependendo do texto que você vai escrever, é claro, vai exigir que você se aproxime o máximo possível da linguagem considerada padrão, daquela que é formal. Mas em relação à nossa fala, em relação à nossa oralidade, é fundamental que a gente saiba lidar, trabalhar e incorporar também à nossa língua do dia a dia as diferenças que nós temos, já que a nossa língua é uma língua viva, é uma língua rica, né? E tem realmente essa variedade. Então a gente tem aqui a variação linguística nada mais é como um modo, coloquei aqui bem resumido para vocês, tá? Um modo pelo qual se diferencia dentro do seu próprio sistema. Então a variação linguística é um modo que a língua, a palavra, ela vai ter diferentes formas de ser falada ou até mesmo, né, até interpretada também, escrita dentro de um único sistema. Então quando eu falei, né, tangerina ou mexerica, as duas são a mesma coisa e as duas estão corretas. E tem uma outra forma também de se falar. Então, eu tenho essas diferenças, né? São denominadas para a gente variação linguística, tá? E a gente tem aqui, deixa eu só fazer uma troca aqui para pegar a canetinha, para ficar mais fácil aqui, o pontinho. Então eu tenho aqui, ó, um modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Eu não estou indo para outro idioma, eu estou simplesmente falando, né, a mesma palavra de maneiras diferentes, e isso se dá, como eu falei, né, a partir das misturas que nós temos, e dependendo dessa variação, nós teremos classificações para essa variação. Ela pode ser, ó, geográfica, histórica ou cultural. Então, o que é uma variação geográfica? Então, a gente tem aqui, ó, no Brasil, cada região possui diferentes ou diferenças, né, na língua, tanto no vocabulário, como também, às vezes, né, como eu falei, assim, em relação, às vezes, isso interfere até na maneira da gente diferenciar, por exemplo, um prato, um acessório, enfim. Nosso costume também acaba, às vezes, mudando um pouquinho. Então eu tenho aqui, ó, alguns vocabulários, algumas palavras que a gente tem em particular, né, de uma determinada região. Então eu tenho aqui avexado, tenho aqui arretado, né, que significa tudo que é bom, bacana. Nossa, esse pão tá muito arretado, essa fruta, esse prato, esse feijão tá arretado, quer dizer, tá muito bom, tá legal, enfim, tô querendo aí elogiar, né, dizendo que algo está muito bom. Ó, temos aqui abestado, que aí representa aí uma pessoa boba ou uma pessoa tola, e nós temos, enfim, todas essas outras palavras que vocês estão vendo aí, que tem um significado semelhante aquela que você entende, aquela que você fala, só que você fala essa palavra, esse vocabulário de forma diferente. Essa variação é chamada de geográfica porque essa variação ocorre às vezes de um estado para o outro. Por exemplo, eu vou falar aqui, ó, vou dar o exemplo do pão que está aqui em cima, né, que vocês estão vendo aí.
Aqui onde eu moro, né, especificamente, né, a gente está falando da variação ligada principalmente, né, às regiões aqui de dentro do nosso país, que é dentro do Brasil, e eu falo isso porque eu acompanho alguns canais de alguns brasileiros fora do país. E às vezes isso é muito curioso para mim, muito importante, porque eu aprendo vocabulários novos, eu aprendo outras coisas diferentes, que assim, isso para mim me enriquece muito, principalmente por ser profissional da área de língua. Então, assim, aqui, né, no Rio de Janeiro especificamente, nós temos alguns costumes, né, bem diferentes de algumas palavras que vocês estão vendo aqui, que é de uma região específica. Então, eu tenho aqui o exemplo do pão, né, em que aqui onde eu moro eu cresci, né, ouvindo esse pãozinho sendo chamado de pão francês. Mas aí a gente tem aqui, ó, no Ceará, por exemplo, carioquinha. A gente tem aqui, ó, cacetinho para o Rio Grande do Sul. A gente tem pão, né? Aqui, ó, carequinha para a região norte. Então, para cada região, eu vou ter, olha só, é a mesma coisa, não muda nada, é o pão francês, o pão nosso de todos os dias, né? Só que eu vou ter uma nomenclatura diferente. Significa que só o pão de sal tá correto, que é o que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, pão de sal ou pão francês, que é conhecido, né? Só esse tá correto? Não. Eu só preciso conhecer, por exemplo, se eu for passear lá vamos lá, aqui ó, vou passear lá no Rio Grande do Sul, eu preciso saber que o pãozinho que eu chamo aqui de pão de sal, ou pão francês, ele vai se chamar cacetinho. Então, assim, é a mesma coisa. Essa variação a gente vai chamar de geográfica exatamente por isso, porque é de determinada região, né, uma para outra, a gente tem essa variação. Daí a gente vai dizer variação regional, de uma região para outra, ou geográfica, de um estado para outro, às vezes até de um bairro, dentro do próprio estado, mas de um bairro para outro você já tem uma variação de um objeto, né? Inclusive, né, dando um exemplo assim, eu não sei se vocês já ouviram, né, falar, que às vezes é uma palavra um pouco arcaica e às vezes, né, a pessoa esquece que ela existe ou então nem ouviu falar, algumas gerações mais novinhas, que é a palavra diadema. E eu tenho uma lembrança de que eu estava conversando com uma pessoa que mora, né, no Rio mesmo, no Rio de Janeiro, só que numa região, assim, um município totalmente diferente do meu. E aqui a gente fala, aqui onde eu moro, a gente costuma falar arco ou tiara, né, que é aquele acessóriozinho que a gente coloca no cabelo, né, na cabeça, e essa pessoa estudava comigo e falava diadema, né, diadema, aí eu falei, diadema, o que você chama de diadema? Ela falou, mostrou que era aquele arco. Eu falei, vocês têm o costume de falar? Sim, temos o costume de falar diadema. Então, ou seja, dentro do mesmo estado, mas municípios diferentes, ela tinha o costume de falar diadema. E aqui a gente tem o costume de falar arco ou tiara, para se referir ao mesmo acessório, basicamente o mesmo acessório. Alguns modelinhos diferentes, mas é o mesmo acessório basicamente. Aqui a gente tem, por exemplo, também o famoso aipim, para a gente aqui no Rio de Janeiro. Ó. Aqui no Rio de Janeiro a gente costuma utilizar mais essa palavra aqui, ó, aipim. Geralmente quando a gente vai ao mercado ou ao hortifruti, está escrito aipim, né? Ou mandioca também, né? Alguns lugares assim aqui eu já até vi aqui mandioca ou mandioquinha, enfim. Mas o geralmente assim, sabe, o geralzão mesmo vai falar e vai realmente escrever o aipim. Mas a gente tem também aí a palavra macaxeira para representar, né, a mesma comida, que é a mesma raiz, o aipim. A gente tem a palavra maniva, a gente tem mandioca, a gente tem aí castelinha. Então, ou seja, essa variedade que a gente tem de um mesmo objeto, uma mesma comida, às vezes ter nomes diferentes, vai se dar porque cada região vai adaptar, vai falar, talvez por questão de conveniência, por questão de costume, de cultura, de tradição, vai falar de forma diferenciada. Temos também a variação histórica, que é quando, né, a palavra ela tem aí considerada, né, uma espécie de evolução, que na verdade alguns às vezes têm até considerado uma involução, dependendo dos vocabulários que a gente vê, né? Hoje em dia se fala, a palavra está evoluindo ou está involuindo? A variação histórica, ela vai ser aquela palavra assim, aquele vocabulário que se aproxima muito do formal, mas que por questão, né, com o passar do tempo, a gente tem uma mudança, como eu falei, a nossa língua é viva. O que é uma língua ser considerada uma língua viva? É quando a gente tem uma comunidade de falantes dessa língua. Não importa o tamanho dessa comunidade que ela usa. Então a língua é viva porque essa comunidade de falantes
falante ainda utiliza e ainda é capaz de causar alguma transformação nessa língua. Que transformação é capaz de causar? Ela pode adicionar uma palavra a esse vocabulário, se tornar tão popular a ponto de ir para o dicionário, ou ela pode talvez até extrair, que cai no desuso, que é aquela forma mais arcaica. Então essa variação, ela se dá ao longo dos anos, ao longo do tempo, por isso a gente fala variação histórica. Prestem atenção aqui no pronome, né? Aqui, ó, vossa mercê, vós mercê, mercê, você, você e se. Quando você fala assim, você vai na festa de fulana hoje? Você foi ontem na escola? Então esse se, ele corresponde ao nosso pronome atual, que na escrita tem que ser escrito assim, ó, você. Mas você, na hora de falar, você acaba reduzindo isso aqui, ó. Antigamente era assim, ó, vossa mercê, vós mercê, mas a gente tem uma tendência também a prezar por aquilo que é mais prático. E o que eu considero mais prático? Falar vossa mercê ou falar se? É mais prático para eu, né, estar aí fazendo essa troca aí e falar o se. Então, quando eu faço essa troca, eu estou fazendo uma variação aí histórica. Com o passar do tempo, a língua, né, através dessa comunidade de falantes, eles vão falando tanto uma palavra que ela passa a ser inserida no nosso vocabulário diário e também, né, por que não dizer no nosso vocabulário aí durante, às vezes, né, talvez tanto tempo, até talvez ela ser esquecida novamente e cair no desuso. Então você percebe aqui uma outra maneira, ó, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Olha, se você um dia na praia, né, ouvir alguém te convidando a pegar uma onda, você talvez não vai nem querer entender ou ouvir o final desse convite dessa maneira como ele está falando aqui. Mas você percebe que, propositamente, os dois personagens também apresentam diferenças. Ó, esse daqui, que representa um modo mais histórico, né, mais tradicional de falar, ele também está com a sua vestimenta considerada inapropriada para a ocasião, que é uma praia, eu não vou, né, de terno, né, para uma praia, eu não vou de vestido de casamento, eu não vou de vestido, né, de festa para uma praia, eu não vou de salto, né, e você vê aí o famoso, né, cidadão aí a caráter para o ambiente, ou seja, ele está na praia, então ele está de bermudão, está com a prancha dele aí direitinho, sem camisa, enfim, mais estilo surfista mesmo. Então a variação histórica, ela vai, né, se dá ao longo do tempo e ela vai demonstrar pra gente aí que a língua ela muda, assim como alguns costumes nossos também passam a ser mudados também, até principalmente pelas condições do ambiente que nós estamos sendo expostos e também pelo contexto, né? Eu não vou utilizar uma linguagem como essa aqui, por exemplo, dentro desse contexto. Então, dentro do contexto aqui, que é um ambiente de praia, o pessoal, vão pegar onda, brother, né? Uns vão falar brother, dependendo se for paulista, se for carioca, mano também, brother, bicho, seja lá o que for, né? Mané, né? Porque às vezes a gente vê alguns adolescentes até se referindo, fala aí doidão, fala aí mané. Então assim, isso é um vocabulário, né, adolescente, jovem, fala assim mesmo e eles se entendem, né, não tá ofendendo ninguém, eles se entendem dessa maneira. É claro que a gente não pode escrever, reproduzir isso daí na hora de fazer um texto, na hora de fazer uma prova, a gente não pode reproduzir. Isso é um vocabulário de fala. Mas, só repetindo, né, que a variação histórica, ela se dá ao longo dos anos. Uma palavra que antigamente falava de uma maneira e atualmente a gente fala de forma completamente diferente. A palavra farmácia, que antigamente, antes, para escrever, a gente colocava o PH e agora a gente não tem necessidade mais disso. Então ela vai sofrendo, né, um processo de evolução e às vezes vai acontecendo essas alterações, ok? Alterações na escrita e alterações na fala. Temos também a terceira variação que eu trouxe para vocês aqui, que eu falando sobre as três, né, geográfica,
Falei também sobre aí essa segunda aí, que foi a diacrônica, ou também chamada de histórica, e agora a última, que é a sociocultural. Na variação sociocultural, nós temos algumas condições para que ela aconteça. O que é uma variação sociocultural? Tem a ver com a questão social em que esse indivíduo está inserido, tá? A criação dele, e da cultura, que pode também estar ligada ao nível de escolaridade que esse indivíduo tem. Então eu trouxe aqui, por exemplo, essa pequena tirinha aqui, que eu tenho aqui a palavra filme sendo representada de forma diferente. Então, e aí, compadre, firme? Aí ele, não, futebol, né? E aí, compadre? Olha só, compadre, né? Firme? Não, futebol. Então, eu tenho aqui uma troca, né, do L pelo fonema, ou seja, pela letrinha IR, né, que vai dar esse fonema do carne, porta, e geralmente as pessoas consideradas do interior, interior de São Paulo, interior de Minas, né, como meu pai, por exemplo, fala assim, porque meu pai, embora muitos anos já aqui no Rio de Janeiro, meu pai é mineiro e não perdeu a fala dele de mineiro, né, e uma pessoa também criada na roça, então ele fala muito assim, vai comprar carne, né? Vai comprar carne essa semana? Fecha a porta aí, de vez em quando ele fala assim, que parece, chega a confundir um pouquinho com o paulista também, que tem o costume às vezes de puxar esse R. Tá errado a forma dele falar? Não. Filme, se eu escrever, sim, né, gente? Porque aí firme já corresponde a outra coisa na nossa linguagem. Mas se o meu o meu interlocutor compreendeu o que eu falei, isso aí eu posso dizer que essa linguagem ela está correta porque está adaptada para o contexto dela. Então eu tenho uma variação chamada de sociocultural quando eu tenho uma pessoa que talvez por alguma situação ela não teve a oportunidade, ou não teve tempo, enfim, ela não tem um nível de escolaridade e também, né, de repente ela pode ter sido criada no meio de pessoas um pouco mais idosas, de contato com pessoas que falam assim, ela vai crescer ouvindo isso, então ela vai ser condicionada a falar dessa maneira também. Então, daí a questão sociocultural está ligada à questão social também, ao contexto de vida dessa pessoa e a nível de escolaridade que essa pessoa tenha ou não. É claro que tem muitas pessoas aí com nível de escolaridade considerado assim elevado, mas ele precisa às vezes adaptar essa linguagem quando ele está em contextos diferentes. Então, por exemplo, se você tem nível superior, mas você está no meio de pessoas que não estão no mesmo nível em relação à questão cultural, tá? Tô falando questão de estudo, não estão no mesmo nível que você, por que você vai usar uma linguagem acadêmica? As pessoas vão ficar quase que inacessíveis ao seu discurso, elas não vão compreender e acaba se tornando uma coisa até chata também, né? Porque você está perto de uma pessoa que está o tempo todo falando de modo que você não entende nada que ela está falando, então por que eu vou conversar com ela? Então a variação, ela está sendo assim colocada de um estudo mais aprofundado para que não haja o preconceito, para que haja o respeito, para que haja o entrosamento, para que haja também uma maior percepção e compreensão quanto à nossa linguagem. Quanto mais a gente conhece, mais a gente é capaz de compreender, não só a linguagem, como o nosso também, né, falante, aquele que também conversa conosco, né, nosso emissor de uma mensagem, nosso locutor, nosso interlocutor, quando somos nós que estamos emitindo uma mensagem. Então a gente tem aqui as 3 variações, né, dentro da nossa língua, que é a variação geográfica, a variação histórica, a variação sociocultural. E aí eu trouxe a representação para vocês aí, né, que essa variação vai estar ligada, né, condicionada, no caso da sociocultural, à questão social, ao contexto de vida dessa pessoa, acesso ao nível de escolaridade, ou até mesmo, às vezes, dependendo da situação, não que a pessoa vai falar, né, de forma errada propositamente o tempo todo, mas às vezes ela precisa adaptar essa linguagem para que ela se faça entendida dependendo do contexto onde ela está. E isso às vezes a gente pode observar também. Claro que o estudo das variações linguísticas tem muito mais coisa para a gente falar, tem gírias, tem jargões, tem dialetos, mas não foi algo que eu preparei para essa aula. Mas a gente pode, por exemplo, aqui citar
só para finalizar, a gente pode citar o seguinte: a variação, quando a gente fala assim, essa questão da variação sociocultural, de adaptação da linguagem para se fazer entendido, é quando você está num ambiente hospitalar, e falo isso por uma experiência própria, que eu já atuei na área da saúde, é quando você está num ambiente hospitalar em que você tem, assim, você atende todo tipo de pessoa, e de repente você tem uma pessoa falando assim que ela tá com furungo, né? Ou furúnculo, né? E o médico não tem aquela possibilidade de explicar ou até mesmo ficar corrigindo o paciente falando que não, o nome correto é furúnculo. Ele nem tem necessidade para isso. Aí ele vai falar o nome de uma doença, você tá com um prolapso de válvula mitral. Aí a pessoa, meu Deus, eu vou morrer. Não, o que é um prolapso? Uma pequena deformidadezinha na sua válvula, que isso é muito corriqueiro, uma coisa muito comum. Tem pessoas que nascem, vivem, morrem sem saber que tinham. Né? Não é uma doença, uma pequena alteraçãozinha no formato, né? Basicamente é isso. Então, os termos técnicos que ele tem, que ele aprende como médico, como enfermeiro, na hora de preencher ali o prontuário, tem que ser utilizado um termo técnico, porque aquele termo é o código para toda aquela equipe. Então, quando ele vai se referir a um paciente, ele vai atender um paciente que é uma criança, que é uma pessoa, né, de nível cultural pequeno, às vezes mal sabe falar direito ou expressar o que ele está sentindo, ele precisa se fazer entendido. Como é que ele faz isso? Ele adapta, né, o seu discurso para um nível que aquela pessoa possa compreender o que ela está falando, né? Não leva um susto achando que está doente ou que vai morrer ou que sei lá o quê, porque ela não entendeu o que o médico falou. Então, pessoal, olha só, variação linguística é um assunto muito conveniente para fundamental e médio, né? Cai em concursos também, é uma matéria que se repete, né? Como ela é do fundamental e do médio, ela se repete também, e é sempre bom a gente relembrar. Se você, né, gostou do vídeo, você curte, você compartilha aí, né, do estudo também da língua, se você curte também, né, uma aula de língua portuguesa, de uma aula de conhecimento também da nossa própria língua aí, então divida esse conhecimento aí também com a gente, né, comigo, porque são vocês que fazem um canal, de repente falar uma curiosidade aí da onde você mora, uma palavra diferente, onde eu moro, o pão é desse jeito, sei lá, banana, fala um prato, um objeto, uma experiência talvez, né, que você tenha tido assim com o uso da palavra também e que tenha aprendido também com isso, né, enfim, e aí você sinta à vontade também para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e para enriquecer a nossa aula de variações, né, linguística. Então, até a próxima, beijo, fiquem todos com Deus.